Meus amigos, muito bom dia a todos. Meu nome é Túlio Chipoletti, né? Para aqueles que não me conhecem. Estamos aqui para gravar mais uma vez um capítulo do livro Pensamento e Vida, que está escrito aí no subtítulo, né? Livro esse da autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, né? Bom, lembrando assim que aqueles que gostarem do conteúdo, do canal, do vídeo, etc., que deixem aí o seu like, que compartilhem com os amigos, que se inscrevam aqueles que não estão inscritos no canal, para que o canal ganhe relevância. Hoje nós temos perto aí de 370 inscritos e a gente tem uma meta entre nós aqui assim, de chegar a 500 e quem sabe um dia chegar a 1000, para que o canal ganhe relevância. O que é ganhar relevância? É ele ser exibido por mais pessoas pelo YouTube, né? O YouTube tem lá seus algoritmos lá de visualização. E ele entende que quanto mais gente gosta, compartilha ou deixa o like lá, o tema é interessante, então ele começa a oferecer isso para mais pessoas que estão estudando assuntos correlatos à vida espiritual, ou espiritualismo, etc., né? Não é por outro motivo que o canal se chama Reflexões Espiritualistas, porque o que nós fazemos aqui é exatamente isso, fazer reflexões em torno da espiritualidade. Não é? Lógico que no nosso caso, baseado na doutrina espírita, que por sua vez é o cristianismo redivivo. Tá bom? Bom, vamos aos trabalhos de hoje. Aqui, hoje nós vamos falar sobre o tema associação. Vocês vão perceber que na medida que a gente for avançando nesse livro, ele vai ganhando mais profundidade, maior profundidade, né? Então ele vai penetrando mais nos escaninhos da nossa mente e da nossa alma e vai nos ensinando como que esses processos invisíveis acontecem. E a gente vai ficando não só conhecedor desse tema, mas também aprendendo a dominar melhor o nosso pensamento e, portanto, de algum modo, a nossa vida, né? A nossa vida presente e a nossa vida futura. Como dizia o Chico, ninguém pode voltar e arrumar o passado, mas podemos recomeçar e fazer um novo começo, né? Então vamos lá, vamos aqui aos nossos trabalhos, começando pelo tema associação. Vocês vão entender que aqui o tema associação se trata de associação mental, tá certo? Então diz o Emmanuel, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, olha bem, correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em um regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Guardem essa palavrinha afinidade, porque ela é tudo, é chave nesse capítulo aqui. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então ele está dizendo, olha gente, ninguém escapa da associação, porque ela existe em todo lugar, em todos os planos da vida e comanda a existência de todos os seres. Olha bem, a palavra comanda é forte. Então é porque ela tem muita influência, né? Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, asseverava que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Lembrando que Demócrito foi um filósofo anterior a Sócrates, né?
que nasceu no ano 460 a.C., morreu no ano 370 a.C., ou seja, 400 anos antes de Cristo, ele já tinha uma simbologia, né? um modelo, né? Essa palavra que eu estava buscando, um modelo para o sistema atômico e a formação do corpo humano, hein? 460 anos antes de Cristo. Bom, começamos agora a penetrar a essência do microcosmo. Agora que ele diz é quando esse livro foi escrito, né? E de alguma sorte podemos simbolizar, por enquanto, ou seja, tem mais coisa por aí, né? No átomo entregue à nossa perquirição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravítico. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Que naquela época, quando esse livro foi escrito, o modelo conhecido do átomo era um núcleo atômico composto de prótons e nêutrons e os elétrons orbitando em volta, como se fossem os planetas em torno do Sol. Hoje nós já sabemos que esse modelo é um pouco mais complexo através da mecânica quântica, mas não deixa de ter uma nuvem de elétrons ali orbitando o núcleo atômico dos átomos, né? Então ele continua, ele deu esse exemplo para dizer, olha, lá já no microcosmo existe uma interação entre o núcleo atômico e os elétrons que estão gravitando em volta, não estão soltos ali, né? E cada elemento químico tem o seu modelo, né? No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Hoje a gente já sabe disso através desses grandes telescópios que estão aí, o James Webb e tudo mais, né? Que existem uma infinidade, né, de sistemas estelares aí ao longo tanto da nossa galáxia como em outras galáxias, todos eles sofrendo interação, tanto gravitacional quanto eletromagnética das forças universais. Quando ele fala forças universais, está falando das forças da natureza, o eletromagnetismo, a gravitação, a força eletronuclear forte, a força eletronuclear fraca, né? Está falando das forças que a física já conhece hoje. Aí ele faz uma analogia. Assim também, na vida comum, voltando aqui para nós, né? Voltando lá do nosso passeio nas galáxias, voltando para cá, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe assemelham. Então aqui tem um ponto importante. Então ele está dizendo, olha, você não está sozinho. O seu pensamento entra em ressonância com outros pensamentos que se assemelham, que estão em sintonia com você, né? Então esse é um ponto e nós vamos ver agora os tipos de sintonia que podem aparecer, né? Então nós estamos sempre em sintonia, tanto com o mundo espiritual como em sintonia com aqueles que convivem ao nosso redor, não é mesmo? Bom, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. Pronto, como diz o pessoal, né? Pronto, aqui está a chave, né? Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, se você pensa numa determinada coisa, você vai entrar em sintonia com outros espíritos, encarnados ou não, ou desencarnados, que pensam igual a você. Vamos dar um exemplo light. Eu gosto de futebol. Então estou toda hora pensando em futebol. Eu vou entrar em sintonia com aqueles que gostam de futebol. Isso acontece na nossa vida diária, né? Você encontra uns amigos que gostam do futebol e imediatamente começa uma conversa. Ah, como foi o jogo, né? O time A perdeu, o B ganhou, não sei quem está na frente do campeonato, trocou o técnico, Isso o que é? Uma sintonia mental em torno de um determinado pensamento, no caso o futebol.
Mas isso vale para tudo. Vale para tudo, para o bem e para o mal. Então ele continua: é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia, não é? Então vamos lá para os exemplos mais duros assim. Se eu sou uma pessoa que tem um determinado vício, não vou citar quais, mas tem um monte por aí, eu vou me sintonizar com espíritos que também têm aquele mesmo vício. Mas vamos falar, vício do sexo, por exemplo, né? Tudo bem, é uma coisa que faz parte do nosso atual nível evolutivo. Mas nós vamos nos sintonizar com aquela faixa vibratória. É como eu falar assim, ó, eu gosto de rádio FM que toca música gospel. Então eu vou lá, sintonizo na estação de música gospel. Eu vou estar sintonizado com aquela estação que está a milhares de distância de quilômetros e eu estou recebendo aquela informação pelo rádio, né? Só que essa sintonia que nós estamos falando é mental. Então eu vou me sintonizar com as mesmas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que sentem as mesmas emoções e ideias que eu. Simples assim. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Então ele está dizendo, olha, como você está em sintonia com esse agrupamento de seres aí, né, encarnados ou não, você nunca está sozinho quando está emitindo uma opinião ou quando está pensando em fazer uma ação. Você vai estar sempre influenciado de uma forma ou de outra pelos espíritos que sintonizam com você. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fez uma pergunta ao Espírito da Verdade, dizendo se os espíritos influenciavam ou podiam influenciar na nossa vida. O Espírito da Verdade responde: influenciam tanto, de tal sorte que muitas vezes eles os dirigem. Olha bem. Entende? Ou seja, se você se deixar levar por essa corrente mental, você vai embora no pensamento de muitos. Que é o que ele fala aqui. Somos sempre a soma de muitos. Isso vale para o bem também. Se eu começo, por exemplo, uma obra, sei lá, eu moro lá em São Paulo, eu vou distribuir sopa para os pobres ou cobertor no inverno. Não, imediatamente um amigo meu que também fala, poxa, você vai fazer isso? Nossa, eu também estava pensando nisso. Eu estava pensando nisso. Então vamos fazer junto? Você me ajuda? Ajudo. Então vamos lá. Aí nessa hora tá lá fazendo, para um carro, eu falo, poxa, vocês estão distribuindo sopa aí? Então, essas pessoas se afinam com essa ideia no campo do bem e se agrupam para poder fazer aquela tarefa. É pura sintonia mental, puro interesse comum, puro desejo igual, baseado nas forças da sintonia mental, da ressonância que a gente entra com essas criaturas, tá certo? Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam, porque nós também influenciamos os outros. Por isso que ter força mental, foi o que eu falei lá no início, ter força mental é importante, porque você também pode impulsionar a sua ideia, o seu pensamento e influenciar outras pessoas, para o bem ou para o mal, né? Que espero que seja para o bem. O desejo, volta o desejo de novo. Já falamos do desejo lá atrás, né? Em outras lições. O desejo é a alavanca aí tem um errinho aí, de nosso sentimento,
gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, alavanca, o desejo alavanca, ou seja, fortalece, duplica a força, né? Então, ele é a mola que empurra o nosso sentimento, né? Quando nos detemos, aqui ele vai falar da maledicência, gente, prestem bem atenção. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, porque a gente devia cuidar da falta dos nossos próprios defeitos, né? Mas quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa alma reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Ele botou sutis até com letra maiúscula ali. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, ou seja, frequentemente, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilará fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte, ou seja, entre os espíritos, né? Então, ele, através do tempo, você começa a exprimir aquele desejo, aquela assimilação. É por essa razão que geralmente os censores, os críticos do procedimento alheio, acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Olhem isso, gente. Porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pela força que representa. Ou seja, de tanto interesse eu tenho no mal alheio, eu acabo incorporando na minha própria vida mental, no meu mundo íntimo, aquelas emanações que eram dos outros. E elas passam a fazer parte do meu mundo mental. E um dia eu me pego fazendo a mesma coisa. Curioso, né? Porque houve um processo de transferência de emanações mentais daquela criatura para você. Mas é culpa dela? Não, sua, porque você que ficou criticando a vida dela. Você que ficou dizendo, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer aquilo, não faz isso. Você vai criticando e vai assimilando também, tá certo? Esse é o perigo da maledicência, né? Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então é como se abrisse uma frestinha assim de sombra, lá atrás tem uma sombra maior, entra essa sombra dentro de você. A luz também. Se você abrir uma fresta de luz, entra uma luz maior no teu coração. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções, né? Como se fosse uma infecção bacteriana. A maledicência pode precipitar-nos no vício. Olha bem, pode precipitar-nos no vício. Tanto quanto a cólera sistemática, essas explosões de raiva que às vezes a gente tem, nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Então, aquele que tem de vez em quando assim umas explosões de cólera tem que tomar cuidado. Porque às vezes numa dessas daí, a pessoa faz uma coisa muito complicada e acaba sendo arrastado. Daí sim por sentimentos de culpa, né? E atrai também aqueles que gostam da violência. Então você acaba se tornando um viciado na violência, nas armas, enfim, né? Nas coisas que são violentas. E aí
é meio caminho para o labirinto da loucura ou para as trevas do crime, como ele diz, né? Então, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, aqui em poucas palavras, né, gente, ele está dizendo, olha, quanto mais você pensa naquele assunto, mais se incorporam pessoas que pensam igual, aquele seu pensamento vai sendo duplicado ou triplicado e vai aumentando, tendendo ao infinito, se for você deixar, né? Então ele faz uma advertência aqui. Estejamos assim, procurando incessantemente que é permanentemente, o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, conhecendo esse fenômeno da associação mental, da sintonia, que nós tomemos o cuidado, né, de estar procurando de forma contínua, de forma incessante, o trabalho no bem, ajudando as pessoas, aprendendo, estudando bons livros, assistindo bons vídeos, servindo ao semelhante, desculpando, amando sempre dentro da sua capacidade de amar. Porque essa atitude, né? Então essa forma de ser e de pensar vai refletir nos cultivadores da luz. Quem são os cultivadores da luz? Os espíritos superiores, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia, ou seja, a nossa companhia será de espíritos elevados, que irão nos ajudar a nos manter saudáveis mentalmente, felizes interiormente e com a nossa consciência tranquila. Então é isso, minha gente. Lição muito importante, né? Como eu disse, a gente vai se aprofundando. Tomemos o devido cuidado com a associação mental, com os elos mentais que a gente faz, né? Porque define muita coisa na nossa vida. Por isso o livro chama Pensamento e Vida, né? Um beijo aí no coração de todos. Voltamos na semana que vem. Fiquem com Deus. E se gostarem, deixe aí o seu like, tá bom? Até a próxima semana. Tchau.